Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite também ao pessoal que nos assiste através da sala virtual. Tony, acho que está um pouquinho muito agudo, tá não? Se puder diminuir um pouquinho no 2, só para... Teste de som, melhorou. Vamos fazer a nossa prece para iniciar? Deus nosso Pai, que estamos, Senhor, em Tua presença, lhe agradecendo primeiramente por mais essa oportunidade. Pedimos neste momento o vosso amparo, para que essa reunião, Senhor, possa ser uma reunião abençoada, que possa transcorrer, Senhor, de forma harmônica, que possamos estar verdadeiramente concentrados durante o transcurso, Senhor, dessa reunião. Esqueçamos de lado, neste momento, todos os nossos problemas, as nossas aflições. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos extrair, neste momento, os elementos necessários que possam nos auxiliar nesse processo de reforma íntima, Senhor. Nos auxilie na corrigenda de nossos defeitos, no aprimoramento de nossas virtudes. Abençoe ainda, Senhor, a todos aqueles corações que, porventura, estejam passando por algum momento de aflição, seja aqui fisicamente no abrigo, onde quer que seja, através da sala virtual. Auxilie, Senhor, a cada um desses corações, dando a eles o lenitivo necessário para acalmar as dores e os confortar, Senhor. Nos ilumine, nos proteja, nos abençoe, hoje como sempre, que assim seja. Bom, dando continuidade ao nosso roteiro da oficina, Toninho trouxe para nós na semana passada sobre o livro de Êxodo, foi isso? Hoje nós iremos trabalhar sobre o livro de Levítico. Na ordem dos livros é o nosso terceiro livro, tá? O Pentateuco, ele se encerra com são 5 livros que compõem o Pentateuco, não é isso? Ou a Torá. Esse é o terceiro. Então, daqui 2 semanas a gente encerra essa parte, então, do Pentateuco. Toninho deixou aqui na mesa, quem quiser, porventura, folhear, a Torá, a versão em hebraica, traduzida para o português, né? São as duas. Quem quiser dar uma folheada, tá aqui, pode ficar à vontade, tá? Vamos contextualizar. No final do livro de Êxodo, o que estava acontecendo? O povo entrou? Isso mesmo. Agora, mas além disso, houve um momento muito importante, que foi o término da construção do tabernáculo. Vocês lembram? O que era o tabernáculo? O tabernáculo era justamente aquela estrutura móvel que eles criaram para que pudessem, então, adorar a Deus nesse período de peregrinação. Tá? O templo vai ser construído algum tempo depois, o primeiro templo. Ao todo foram 2 templos, né? O primeiro templo de Salomão, que vai ser destruído ali depois da invasão babilônica, e o segundo templo, já mais para perto da época de Jesus, que vai ser destruído contra a invasão do Império Romano também. E não temos um terceiro templo até o momento, tá? Vale lembrar que Israel, após todo esse processo de diáspora, os judeus só foram realmente ter uma terra após muitos, muitos anos, né? Foi com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, estabeleceu-se ali a terra de Israel como a terra dos judeus novamente. Bom, esse tabernáculo ele era utilizado ali no deserto como uma forma de adoração móvel, como já dissemos, tá? Quando a gente fala de tabernáculo naquela época, a gente não está falando apenas de um local de adoração. Era a morada de Deus naquele local. Como se Deus estivesse fisicamente morando naquele local, tá? A estrutura não era uma estrutura muito complexa, tá? Era uma tenda móvel,
como eles eram itinerantes, não podia se construir algo que fosse duradouro. Então, eles construíram um templo móvel que pudesse, então, ser deslocado juntamente com eles durante aí o percurso à Terra Prometida. Colocamos uma imagem aqui, talvez não dê para ver perfeitamente em função da resolução, mas na parte externa aqui tem um átrio, vocês estão vendo? Perto de um poço. Viram ali? Esse local por si só tem uma característica interessante, que ele era o único local que era acessível ao povo. Tá? Ali tinha um altar de holocaustos, logo acima daquela fontezinha ali, esqueci o nome disso agora, é uma espécie de uma pia, né? Uma pia. Ali tinha o altar dos holocaustos, onde fazia-se os sacrifícios. Tá? Bacia, o nome correto é bacia. E essa bacia de bronze, ela servia para a purificação dos sacerdotes. Mais para frente nós vamos entender melhor como funcionava isso. Essa parte era acessível ao povo comum, tá? Mas tinha um lugar santo, que está mais para frente ali, ó. O lugar santo, ele já era um acesso restrito. Somente os sacerdotes podiam entrar dentro do tabernáculo, tá? Lá ficava um candelabro com a luz acesa de forma contínua, simbolizando a presença de Deus naquele lugar. Também tinha a mesa de pão, que está ali naquele cantinho direito que o Toninho está apontando ali, a mesa dos pães. Significava essa provisão de Deus para com o povo judeu, de não deixá-los passar dificuldades em questão alimentícia. E tinha um altar de incenso, que era destinado a essa parte de orações. Esse local, por si só, já era restrito somente aos sacerdotes. Agora tinha um local que era mais restrito ainda, que era o Santo dos Santos, que era a área mais sagrada. Só uma pessoa entrava nesse local, que era o sumo sacerdote, tá? Que é ali onde a Toninho está colocando para nós ali. Lá ficava a Arca da Aliança, tá? Então, o tabernáculo ele serve justamente para isso, representar a presença de Deus no meio do povo. Por que é importante a gente entender a figura do tabernáculo para a gente falar sobre Levítico? Tá? Porque o livro de Levítico ele vai tratar justamente dessa relação do povo hebreu para com Deus. Né? Dos temas que vão ser tratados nesse livro. Como se aproximar de Deus. Como lidar com o pecado. Como que a gente pode viver em santidade. Né? Se no livro de Êxodo a gente tinha ali a presença de Deus preenchendo o tabernáculo como um todo, a presença de Deus viva no tabernáculo. Tá? Os judeus chamam isso de Shekinah, a presença de Deus inequívoca e manifesta junto a eles. Tá? Shekinah. Levítico, ele começa respondendo assim, olha, já que Deus está entre nós, como é que nós podemos estar nessa presença sem que a gente pereça, sem que a gente morra, dado o tamanho da glória de Deus? Tá? Se a gente fosse pegar um trecho desse livro para a gente poder embasar as reflexões sobre tudo que ele traz, seria Levítico 19:2, que ele vai falar assim: Levítico 19, versículo 2. Fala a toda a comunidade dos israelitas. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente fala, quando a gente ouve, quando a gente lê sede, dá intuito de quê? De mudança, não é? Se alguém vai ser alguma coisa, significa que ela ainda não é. Sede. O homem, em sua natureza, ele é pecador, né? Tem ainda as mazelas. Agora, fala-se assim, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, o interlocutor, quem está falando aqui, Yahvé no caso, já é um santo. O que significa santo? Se a gente for traduzir de forma bem literal, significa separado. Tá? Separado. Mas separado do quê? Como se a gente estivesse separando o joio do trigo. Separado no sentido assim de estar se diferenciando dos demais. Não é um separado no sentido assim de estar vivendo de forma isolada, não. Tá?
Interpreta-se isso, às vezes, de forma muito equivocada, que o santo ele precisa viver de forma isolada do mundo. Não é isso que ele está falando aqui, né? É aquilo que nós já tratamos aqui algumas vezes da santa mundanidade, de nós sermos santos, termos nossos momentos de nos recolhermos, mas para que a gente possa estar mais em conexão com Deus e fazer bons frutos dessa conexão. A gente poder, desse recolhimento nosso, a gente poder voltar para a sociedade e deixar na sociedade aqueles momentos de reflexões que nós tivemos. Mas então Deus aqui simbolizando justamente isso, esse caráter de separação, esse caráter de pureza, de perfeição. Tá? O livro de Levítico, então, basicamente, ele vai falar sobre isso. O processo que vai levar aos caminhos que vão nos aproximar de Deus. Tá? O nome deriva, esse nome, Levítico, deriva de um outro nome hebraico que se chama Levi. Tá? Levi. Levi, nós estávamos falando aqui agora há pouco, é o terceiro filho de Jacó com a Lia. Tá? Então, um dos filhos de Jacó se chama Levi. Levi, o significado desse nome significa algo como união, como ligado, aquele que se une. Tá? Um parênteses, quando eu estava preparando a oficina, aí estava lendo, né, sobre o significado do nome Levi, e aí eu estava refletindo sobre o meu próprio nome, né, que meu nome é Cláudio. Já contei para vocês que Cláudio é uma junção de Cláudio com Vera, meu pai e minha mãe, né? Só que meu segundo nome é Levi, que é o nome do meu avô. Aí eu já não tive nenhuma dúvida que era realmente junção, né? Porque foi a junção de Cláudio com Vera e Levi, que significa de novo essa junção. Né? Só um parênteses. Mas os levitas, eles foram separados por Deus, né? De acordo com o texto, justamente para a questão do serviço religioso. Tá? Então, os levitas eles não vão ter direito a um pedaço de terra em Canaã, a terra prometida. Eles vão ficar justamente por conta da manutenção do templo. Tá? Gravem isso que é importante. Todo sacerdote era levita. Tá? Todo sacerdote era levita. Mas nem todo levita era um sacerdote. Tá? Tem uma diferença. Tranquilo? Todo levita era sacerdote? Não. Todo sacerdote era levita? Isso. Tá? Como é que a gente diferencia? Os sacerdotes, eles eram um grupo menor. Para ser sacerdote, você precisa ser um descendente direto de Arão. Arão, quem que era? Era o irmão de Moisés. Então, para você ser um sacerdote, você precisa ter essa descendência direta de Arão. É isso aí que nós vamos entender lá no livro de Êxodo. Eles cuidavam de funções mais sagradas dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do próprio templo. Tá? Os levitas, nessa época, eles ficavam responsáveis pela montagem, desmontagem das estruturas para que eles pudessem, então, caminhar e levar o tabernáculo. Eles ficavam responsáveis pela música, pelo louvor. Dentro de algumas denominações protestantes, na igreja protestante, até hoje, os músicos e os responsáveis pelo grupo de louvor são conhecidos como levitas. Pode falar. Por isso, então, que não tem nenhuma tribo com o nome de Levi? Isso, justamente. Eles não têm direito a, entre aspas, esse formal de partilha, eles não têm direito à terra, mas eles ficam meio, as outras tribos, elas meio que são obrigadas a ajudar os levitas naquilo que eles precisam, porque a função deles, dos levitas, era justamente cuidar do templo. Tá? Então eles não tinham como dispor de tempo para cuidar das terras. A atenção deles devia ser exclusivamente voltada para a manutenção do templo. Posso fazer uma analogia? Será que isso tem a ver com o sacerdote hoje das igrejas, por exemplo, católicas, que não podem ter posse? Essa questão já é bem mais profunda. Envolve várias outras coisas, inclusive políticas dentro da própria igreja. Assim, né? A história da igreja católica é muito ampla. Para a gente chegar onde nós chegamos hoje, aí a gente precisava aí de alguns bons meses de estudo. Mas não sei se começa lá, mas tem outros fatores para isso também. Tá? O livro é atribuído, o livro de Levítico é atribuído a Moisés, tá? Como todo o resto do Pentateuco. Não,
todo o Pentateuco não é exclusivamente escrito por Moisés, tá? Porque nós vamos ver aqui que tem partes que contam uma história aqui que Moisés já nem estava mais aqui na Terra, né? Então, não é tido amplamente como um livro psicografado, né? É tido como um livro autoral. Então, Moisés escreve, mas com um auxílio de discípulos dele que vieram depois e complementaram as histórias, tá? Em qual ano? Aproximadamente ali por volta do ano 1446 a.C. até o ano 1406 a.C. Tá? Onde que foi escrito? Muito provavelmente também no deserto de Sinai. Tranquilo até aqui? Okay. A Bíblia de Jerusalém traz para nós 5 divisões sobre o livro de Levítico, que é aquela ali, ritual dos sacrifícios, a investidura dos sacerdotes, regras do puro e impuro, a lei de santidade e tarifas e avaliações. Como que funcionava, primeiramente, a questão dos sacrifícios? Tá? Existiam ali 5 tipos principais de ofertas. Primeira delas, holocausto. O que era o holocausto? Você levava um animal para ser sacrificado. Detalhe, precisava ser inteiramente queimado. Não tinha como ser pela metade. Tá? Além dele, tinha a oferta de cereais. A oferta de cereais é uma oferta que não envolve sangue. É algo simbolizando justamente essa questão da providência divina em função de gerar o alimento para eles. Desde aquela história do maná que caía do céu e dava a eles o sustento necessário. Tá? Tinha também a oferta pacífica. A oferta pacífica era interessante, porque ela funcionava da seguinte forma. Uma parte da oferta, por exemplo, uma parte do animal era direcionada a Deus, queimava-se o animal em forma de sacrifício. A outra parte era dividida entre os sacerdotes e os ofertantes. Então, eles comiam daquela oferta. Tá? Era uma oferta pacífica. Além dela, a gente tem a oferta pelo pecado, que ofertava-se algo buscando a purificação, buscando a santificação novamente. Santificação de acordo com os termos da época, tá? E a outra oferta pela culpa. Por quê? Você precisa ter uma reparação prática da culpa que você está sentindo. Então você ia lá, fazia um sacrifício também para poder reparar a sua culpa. Não dá tempo de nós entrarmos nos pormenores aqui de cada uma dessas ofertas, mas vocês vão poder entender melhor se vocês lerem esse trechinho do capítulo 1 até o capítulo 7, versículo 38, que eu acho que é quando acaba o capítulo 7, realmente. Deixa eu confirmar aqui. É o final do capítulo, né? Já é o final do capítulo. Após isso, nós temos a segunda parte, que é a investidura dos sacerdotes. Por quê? Quando a gente quer entender essa parte da investidura dos sacerdotes, a gente faz uma pergunta. Quem poderá se aproximar de Deus? Lembrando que no tabernáculo, Deus estava literalmente ali para o povo judeu. Tá? Não é como hoje a gente acredita que a gente está aqui na casa espírita, por exemplo, e a gente está aqui em comunhão com Deus, mas a gente não pensa que Deus está aqui em persona, está aqui pessoalmente. Não. Né? A gente sabe que Deus tem os mensageiros nos auxiliam, e que Deus não está circunscrito a um local somente. Né? Tranquilo? Mas nessa época era diferente. Nessa época era como se Deus realmente tivesse naquele local. Quem pode se aproximar de Deus? O sacerdote. Tá? Mas para eles chegar a ser sacerdote, precisa de todo um processo. Esse processo é conhecido como consagração. Consagração, justamente dessa ideia de tornar-se santo, tornar-se sagrado. Tá? Como que ocorria isso? Basicamente eram 5 etapas. Primeiro, você se lavava com água. Depois você vestia as vestes sacerdotais. Tá? Por que se vestia uma veste sacerdotal? A veste, ela dava uma ideia de que ele estava representando algo que era maior do que ele mesmo. Por isso colocavam-se as vestes. Tá? Percebam que o povo daquela época era muito simbólico, eles tinham muitos símbolos. Tá? Depois que Jung vai explicar para nós que, na verdade, esses símbolos estavam representando, eram arquétipos de várias outras coisas também. Mas naquela época era um simbolismo muito forte mesmo. Talvez em alguns momentos nós tenhamos até dificuldades em compreender tamanho simbolismo.
Mas era um povo muito ligado a símbolos, tá? A rituais, essas coisas. Terceiro passo para se consagrar como sacerdote, unção com óleo. Tá? Então fazia-se aí um óleo para poder ser ungido. Quem tiver curiosidade de saber como que esse óleo era feito, quem tiver curiosidade de saber qual que era esse aroma, não precisa da gente ficar rogado, porque tem a receita aqui na Bíblia, tá? Se a gente voltar lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, Êxodo 30, versículos 22 a 25. Yahvé falou a Moisés, dizendo: quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250, de cinamomo balsâmico e outros 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia, segundo o peso do ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliveira. Com tudo isso, farás um óleo para unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista. Será o óleo para unção sagrada. Compreenderam? Compreendeu, Campos? Fácil, né? Fácil de fazer. Quem puder fazer em casa, trazer para nós a próxima reunião, a gente vai ficar agradecido. Um hin de azeite. Ela está perguntando o que significa um hin de azeite. Igual criança, é uma quantidade disso aqui? Ela tá perguntando aqui o que significa esse hin, esse H-I-N, né? H-I-M, eu não sei. Eu não sei se a Bíblia da senhora tem, mas nas Bíblias de estudo costuma ter uma tabela de conversão de pesos e medidas. Aí depois dá uma olhada nessa tabela. Já que essa Bíblia não tem, não. Depois eu vou procurar aqui para a senhora, eu informo qual que é a equivalência dela. Sem saber o que é Mas isso. aí, tudo isso aqui que ele está falando são medidas, tá? Ah, tá. H-I-M. Porque É o 24, final do 24. E esses ciclos aqui que fala, o peso do ciclo do santuário e um azeite de oliveira, HN. Tudo isso são medidas. Tá? 24. O capítulo é 30. 30. Toninho vai olhar para nós ali, o que equivale a um hin. Enquanto o Toninho pesquisa para nós, o quarto passo para se consagrar um sacerdote era você aplicar sangue de carneiro no seu corpo, em regiões muito específicas. Tá? Aplicava-se o sangue na orelha. Por quê? Para você ouvir aquilo que Deus quer de você. Aplicava-se o sangue na sua mão, para que seu agir estivesse de acordo com aquilo que Deus esperava de você. E aplicava-se o sangue em seus pés, para que seu caminhar estivesse de acordo com aquilo que Deus esperava de você. Olha o tanto de ritual. Aí vocês podem perguntar assim, quanto tempo que durava esse ritual? Aí nossa quinta etapa, 7 dias. Eram 7 dias de consagração. Tá? Não quer dizer que durante os 7 dias eles ficavam fazendo essa lavagem com água, vestindo a roupa e se ungindo com óleo e com sangue, não, tá? Isso era feito uma só vez, mas durante os 7 dias eles ficavam em estado de, acho que a expressão correta é perfeita santificação, que eles, como se a gente traduzindo para o nosso português hoje, eles ficavam em altas vibrações, tá? Conectados com o alto, sintonizados com Deus. E fazia-se ali os rituais de purificação, para que eles pudessem estar se purificando durante esses 7 dias. Tá? Então, era assim que se consagrava um sacerdote. Tranquilo? Detalhe, quando... Deixa eu voltar para o Levítico aqui. Toninho vai trabalhar semana que vem um livro de números. Depois de números, tem o último livro dessa série do Pentateuco, que é Deuteronômio. Em Deuteronômio, a gente vai verificar que muitas leis também estão presentes nesse livro. Tá? O livro de Levítico ele tem muitas leis. É um livro basicamente muito bem organizado em termos de legislatura. Agora, qual que é a diferença? As leis que estão aqui em Levítico, elas são mais direcionadas aos sacerdotes. Em Deuteronômio, a gente vai ter as leis mais voltadas para a população geral, para o povo. Tá?
Não quer dizer que não tenham leis aqui em Levítico que não sirva para o povo, tá? Mas as leis são mais direcionadas aos sacerdotes, aos levitas. Terceira parte, regra do puro e do impuro, que vai abranger desde o capítulo 11 até o capítulo 16. Tá? O que era puro e impuro? Primeiramente, alimentação. Alimentação, qual que era a ideia do povo judeu naquela época, o povo hebreu? Que o alimentar-se era muito além dessa questão de simplesmente sanar a fome. Era algo de comunhão com Deus também. Por isso, existiam-se os animais puros e os animais impuros. Tá? Quem já ouviu falar, por exemplo, que o porco é uma carne impura? Já ouviram? Por que acontecia isso? Porque tinha uma lei sobre isso, tá? Quais animais, vou dar exemplo só deles, tá? Porque não dá tempo da gente adentrar nos demais. Mas quais animais que eram considerados puros? Aqueles que tinham uma fenda nos seus cascos. Tá? Todo mundo sabe o que é um casco de boi? Por um acaso eu sei porque eu vim da roça, né? Mas hoje em dia, é a patinha do boi lá. Isso. Então o casco tinha uma fenda, tá? E além de ter uma fenda no casco, precisava também que o animal tivesse a rumina. O que é rumina? Ruminar. Nós estamos falando aqui de um animal herbívoro, se alimentava de plantas, vegetais. O ruminar significava que ele comia as plantas, os vegetais, ele vomitava e comia de novo, de forma a aproveitar o máximo de nutriente possível daquela alimentação. Né? Então, os animais que eram puros eram justamente esses, que tinham a fenda no casco e também ruminavam. Tá? Quais eram os animais impuros? Impuros. Era o que não tinha a fenda e que também não ruminava. Né? Quais exemplos que nós temos de animal puro? Boi, a ovelha, de animal impuro. Porco, quem mais? Camelo, né? Dentre outros. Qual? Dromedário. Isso aqui nós estamos falando dessa classe de animal aqui, tá? Mas aí a gente vai ter especificações para os animais que estão no ar, para os animais que estão na água, para os insetos. Tá? Por exemplo, os gafanhotos, algumas espécies, eram permitido você comer, era permitido você se alimentar de gafanhoto. Tanto é que João Batista tinha uma dieta à base de gafanhotos. Agora o Toninho vai falar para nós. Rim, com base na explicação da Torá, é cerca de 3,6 litros. De azeite. 3,6 litros de azeite. Vocês fazem uma vaquinha, tá, gente? Não precisa comprar tudo junto, não. A gente faz uma vaquinha. Na Bíblia de Jerusalém não tem. Não tem? Não, tem não. Tá. Mas quem quiser fazer, quer fazer, Campos? Encher mais, né? Bom, além dessa questão dos animais, a lei do puro e impuro abrangia uma série de outras coisas. Por exemplo, a mulher, quando dava à luz, por incrível que pareça, ela se tornava uma pessoa impura. Apesar do nascimento ser algo muito bonito, muito belo, a mulher se tornava impura por causa do sangue. Detalhe, se a mulher dava à luz a um homem, era necessário passar por purificação. Só que se ela dava à luz a uma mulher, a purificação era ainda mais difícil. Tá? Por quê? O homem, durante 7 dias, ela era considerada impura. Passava por 33 dias de purificação. A mulher era o dobro. Se a criança fosse uma menina, a mulher precisava passar o dobro de tempo se purificando. Por quê? Era 14 dias de impureza e 66 dias de purificação. O que significa a mulher estar impura? Ela não pode ter contato com Deus, no tabernáculo, ela é isolada da sociedade, ela é má vista, já era normalmente, agora ela se torna mais mal vista ainda. Tá? Então, passava-se um enorme transtorno. Tá? E detalhe, todo mundo nasceu de uma mulher. Né? Pasmem.
Além disso, doenças de pele. Doenças de pele das variados tipos. Você poderia ser considerado impuro. Tá? Naquela série The Chosen, tem uma retratação muito bonita disso, quando aquele homem leproso se aproxima de Jesus, ali Maria Madalena e os outros, eles ficam com uma certa repulsa, com medo, até começa a mandar o homem embora por causa dessa questão da pureza. As pessoas que tinham doenças de pele eram muito mal vistas pela sociedade da época. Tá? Por essa razão também, que naquela passagem, naquela parábola do bom samaritano, quando a gente vê os dois religiosos, eles fingindo que não estavam vendo um homem caído ali, semi-morto, é porque eles não podiam estar com uma pessoa morta, porque senão eles estariam se tornando impuro. Tá? Mas o samaritano não se importou com nada disso. Outra coisa que deixava a pessoa impura, tornava a pessoa impura, ter contato com fluidos corporais. Tá? Então a pessoa tornava-se impura se tivesse contato com isso. Detalhe, quando a pessoa se tornava impura, ela também poderia transmitir sua impureza para outros. Então, se você toca uma pessoa impura, era como se você estivesse tocando no sangue, era como se você estivesse tocando uma pessoa morta, porque a impureza dela transmitia para as outras pessoas. Como é que faz para ser purificado novamente? Aí tem todos os processos lá no templo. Você precisa ir lá, fazer a sua oferenda, você precisa banhar-se nas águas e todo um processo para você poder ser purificado novamente. Tá? Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele tinha um papel muito importante, que ele entrava no Santo dos Santos, aquela área mais sagrada do tabernáculo, a fim de fazer uma expiação coletiva dos pecados do povo hebreu. Tá? Isso não anulava a necessidade de se fazer as expiações individuais. Não anulava, mas era uma forma de uma expiação coletiva. Por quê? Entendia-se também, primordialmente, que à medida que o templo ia fazendo-se ali aquela limpeza espiritual naquelas pessoas, havia uma necessidade de se purificar o próprio templo em si. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote era incumbido de fazer isso. Ele ia até o Santo dos Santos para esse momento de purificação coletiva. Detalhe que era o único momento em que o Santo dos Santos era visitado. Tá? Somente uma vez ao ano, pelo sumo sacerdote apenas. Tá? Quando nós falamos de sumo sacerdote, a gente está falando do presidente dos sacerdotes. Né? Daquela analogia que nós vamos fazer com a Igreja Católica, seria a figura do Papa. Tá? Continuando. Lei de santidade. Agora nós estamos falando aqui dos capítulos 17 até o capítulo 26. Agora que a gente já sabe que a gente precisa se purificar, tem a questão da lei do impuro, do puro, que a gente sabe também como que funcionam os sacrifícios, como se ordena o sacerdócio, fica a seguinte pergunta: como que um povo santo vive no dia a dia? O objetivo disso tudo não é a purificação? Mas eles não estavam apenas, ao menos não em teoria, eles não estavam preocupados apenas com a purificação exterior. Estavam também preocupados com a purificação interior. Tá? Então aqui a gente tem a parte de legislação do povo hebreu contida aqui no livro Levítico. Por quê? Tem uma série de proibições que são instituídas para que o povo não incorresse nesses erros. Tá? Então você não podia ter contato com sangue, tinha-se leis morais, leis sexuais, tinha questões de ética social. É nessa parte de Levítico que nós vamos ver a instituição das festas judaicas, as 7 festas. Tá? Também tem 2 coisas muito curiosas aqui, que é a respeito do ano sabático. Vocês já ouviram falar do ano sabático? Shemitah. Ele acontecia a cada 7 anos. Tá? Então, a cada 7 anos, a terra não poderia ser cultivada. Como assim? Aquilo que você planta, você não pode plantar com o fim de obter lucro. Tá? Mas vamos supor que mesmo sem semear, nasceu alguma coisa ali da sua terra. Aquele alimento daquela colheita, ele não pode ser utilizado para lucro. Ele tem que ser utilizado para poder alimentar o dono da terra, o pobre, os animais, o estrangeiro que chega naquela região. Então, a cada 7 anos tinha isso. Interessante, né? E também tinha um ano jubileu. O ano jubileu
ele ocorre a cada 50 anos. De quanto em quanto tempo que ocorre um ano sabático? 7. 7 vezes 7, 49. O próximo ano de 7 vezes 7, esses 7 ciclos de 7, o próximo chega-se no 50. O 50, quem estava aqui na época que a gente trabalhou ciclos, vai se lembrar provavelmente. O 50 não é um número que vem depois do 49. O 50 ele é um número como se você tivesse atingido o ápice. Depois de passar por aqueles 7 ciclos de 7, o 50 então é um número de Deus, vamos falar assim. Se você tivesse atingido ali o ápice em questão evolutiva. Acontecia-se então esse ano jubileu. O que acontecia no ano jubileu? Os escravos hebreus eram libertados, as pessoas que eram escravizadas tornavam-se livres, as dívidas eram canceladas, as terras que tinham sido expropriadas voltavam para seus donos. Então era um ano assim, como se fosse um reset econômico. As coisas, a economia dava uma resetada e depois começava com novos ares. Tá? Então a cada 50 anos isso ocorria. Interessante também. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Tá. Por fim, nós temos ali as tarifas e avaliações. Como que funcionava isso? Aqui nós estamos trabalhando agora como uma visão voluntária de oferta e consagração, tá? Então vamos supor, eu vou lá no tabernáculo e falo assim, Senhor, eu te dedico isso. O que seria isso? Podia ser um terreno que eu tinha, podia ser uma casa, podia ser um animal, podia até ser uma pessoa. E ofertá-la no templo. Para quê? Ela não ia ser morta, não, tá, gente? Você oferta a pessoa para que ela pudesse trabalhar em nome de Deus no templo ali, fazer alguma coisa para Deus, tá? Só que tinha um detalhe, depois que você falava, isso virava um compromisso. Eu era criança, meu pai me falava isso. Você não é obrigado a falar nada, mas se falou, você é obrigado a cumprir. Lá no tabernáculo acontecia isso. Então, você chegava lá e falava que queria fazer uma oferta para Deus. Na hora que você falou isso, vira uma promessa. Você é obrigado a cumprir. Só que você tinha 2 caminhos. Ou você cumpre literalmente, então você vai lá e realmente dá posse do seu terreno, concede a sua casa, dá o seu animal, oferta o seu filho, sua filha. Né? Ou você podia resgatar isso. O que é resgatar? Voltava atrás. Mas quando você volta atrás, por exemplo, você vira e fala assim, não, eu prometi, eu sei que eu prometi, mas eu quero ficar com isso que é muito importante para mim, aquela casa tem um valor simbólico muito grande. Você consegue me devolver? Tem como. Só que aí o que acontecia? O sacerdote avaliava aquele bem e em cima do valor do bem acrescia-se uma taxa, por exemplo, 20% sobre o terreno que você tem. Aí você tinha que pagar o valor equivalente ao terreno acrescido da taxa, para que você pudesse, então, ter o direito de ficar com o seu terreno. Tá? Por que isso é importante? Principalmente para aquela época. Porque as pessoas começavam a entender que precisava se levar a sério aquilo que elas prometiam para Deus. Não era algo assim banal. Era muito importante. Tá? Se por um lado, a gente tem muita coisa no livro de Levítico falando sobre rituais, sobre coisas que a gente pode, no primeiro momento, achar superficial. Por outro lado, foi muito importante esse período para que o povo pudesse estreitar os vínculos com Deus. Porque eles não tinham a capacidade de conceber um Deus como nós temos hoje. Para eles, Deus precisava de uma morada física. Deus precisava de um templo, de um tabernáculo. Hoje nós não precisamos de nada disso. Só que veja bem, infelizmente, esse distanciamento nosso dessas coisas físicas, vamos falar assim, que nos aproxima de Deus, era para a gente ter desenvolvido melhor o nosso lado espiritual. Só que, infelizmente, a gente abandonou essa questão de proximidade física e, em alguns momentos, a gente também abandona essa questão de proximidade espiritual. Né? Se antes a gente tinha toda uma
um ritual para manutenção do respeito nosso para com Deus, hoje a gente se vê muito livre disso, dessas obrigações ritualísticas, só que a gente não tem a contrapartida daquele desenvolvimento espontâneo, muitas das vezes, de nossa parte, para nos conectar com Deus, né? Então, o povo daquela época precisava disso? Precisava. Hoje nós não precisamos mais, só que a gente também não pode usar disso como prerrogativa para simplesmente deixar de fortalecer os nossos vínculos com Deus. Então, hoje eu quero ser um sacerdote, não precisa de eu aplicar mais sangue no meu corpo, não precisa de eu me ungir com óleo, mas eu preciso ter um momento de conexão com Deus no meu dia a dia. Porque, veja bem, a gente cuida muito da manutenção do corpo físico. A gente toma banho todos os dias, a gente escova os dentes todos os dias, após cada refeição, a gente se alimenta todos os dias. E, no lado espiritual, será que todos os dias a gente dedica um tempo para estar perto de Deus? Fazer uma prece, ter uma leitura edificante, ouvir uma música boa, de qualidade, que nos eleva até Deus? Então a gente abriu muito mão dessa parte assim de adoração exterior, vamos falar assim. Só que a gente também abriu muito mão da nossa parte interior. E isso causa um desajuste, porque toda vez que a gente fica desajustado nessa comunhão com Deus, a gente sofre. Não porque Deus quer nos punir, mas é aquilo que Santo Agostinho explica na obra dele, Confissões. Deus não precisa nos punir. Por quê? A nossa própria vontade de se afastar dele, por si só, já é uma punição. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente estar longe do Pai nos causa dor. Então não precisa dele nos punir. A gente sofre em função da nossa própria vontade. Tá? Então quando a gente lê esse livro, a gente lê com carinho, né? Porque às vezes a gente lê assim com um olhar de julgamento, né? Mas como que esse povo era atrasado, né? Olha que coisas idiotas que esse pessoal fazia. Não, tinha um significado muito importante, tem um significado muito bonito. Tá? A gente não pode ficar preso às formas, né? Mas a mensagem que todos esses símbolos trazem. Alguma dúvida? Muito tranquilo, né, gente? O livro Levítico é muito tranquilo. Depois vocês leem lá, é uma linguagem fácil, é muito tranquilo de se entender, tá bom? Semana que vem a gente já vai falar sobre números. Vai falar sobre o Talmud, Tony? Vai falar sobre o Talmud? Não? Mais na frente, tá? Mais na frente tem Talmud. Sobre as regras do puro e impuro, você falou a respeito de alimentação, os fluidos corporais. E aquele povo que os hebreus não podiam... Futuramente, os judeus não podem ter contato com os samaritanos, que eles são impuros. Vem disso? Não, nessa época aqui não tinha tido a briga ainda não. Isso aí vai ser posteriormente. Em linguagem popular, nessa época a treta ainda não estava instaurada. Vai ser algo posterior, tá? Nessa época era um só povo. Vamos fazer a nossa prece para interromper a reunião de hoje, então? Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão, em que podemos partilhar todos juntos, unidos pelo Espírito, dessas reflexões, Senhor, sobre o povo hebreu, sobre a primeira revelação. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos reconhecer a importância desses momentos para a nossa vida. Possamos, Senhor, encontrar na lei de justiça também os elementos que precisamos, Senhor, para nos fortificar, para embasar a nossa fé, para poder propiciar, Senhor, os elementos necessários para o nosso trabalho de reforma íntima. Continue nos iluminando e amparando, hoje como sempre, que assim seja. Daqui 15 minutos, final de temporada do EMEG, último dia da temporada da Cristina.